Nesse vídeo, trataremos retas. Começaremos com a equação vetorial, as equações paramétricas, também retas definidas por dois pontos, passando pelas equações simétricas e também as equações reduzidas, tá? Lembrando que esse material estará baseado no capítulo 4 do nosso livro-texto, Geometria Analítica, do Alfredo Steinbruch e do Paulo Winter. Na próxima aula, continuaremos vendo outras condições de paralelismo, ângulo entre retas, condições de ortogonalidade, de coplanaridade, interseção entre duas retas, e como que duas retas podem ser ortogonais, ou seja, estudar as posições relativas das retas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, com a equação vetorial da reta. A equação vetorial, como o próprio nome diz, é uma equação que é representada na forma de vetores. Então, para representar uma reta R, né, considerar uma reta R qualquer, que passa por um determinado ponto, vou considerar aqui então o ponto A nessa reta, para que a gente saiba qual é a reta que a gente está se referindo, já que por um ponto passam infinitas retas, é importante que a gente conheça então a direção dessa reta. Então a gente vai começar fixando um vetor V não nulo, que a gente vai chamar aqui de vetor diretor da reta, ou seja, o vetor que dá a direção dessa reta. Então, conhecendo o ponto da reta e o seu vetor diretor da reta, a gente sabe então representar por uma equação envolvendo esse vetor e esse ponto dessa reta e um parâmetro t real, a gente consegue escrever então essa equação dessa reta. Então, veja bem, para representar essa reta, vamos pensar que a gente precisa então representar um ponto qualquer dessa reta através de uma equação. Então, eu vou tomar aqui um ponto P qualquer dessa reta, e para que esse ponto P esteja, então, nessa reta, considerando que V é o seu vetor diretor, então, o segmento aqui que vai de A até P, ele deve ter também a mesma direção dessa reta. Então, eu posso escrever que o vetor AP é igual a T vezes o V, ou seja, ele é um múltiplo do nosso vetor V que dá a direção dessa reta, ou seja, AP é TV, onde T é um parâmetro real, tá? Bom, se eu estou supondo que o ponto P, por exemplo, possa ser escrito como sendo x, y, z, então substituindo nessa equação aqui, a gente pode ter a representação dessa equação vetorial. Só para lembrar que, como a gente tem o segmento AP definido por dois pontos, a gente pode escrever também essa mesma relação como sendo ponto final menos o inicial, ou seja, P menos A é igual a T vezes o vetor V, o múltiplo do vetor V, onde T é um parâmetro real qualquer. Tá? Então, essa daqui, P igual, passando o A para o outro lado dessa equação, um ponto P arbitrário qualquer da reta, ele pode ser escrito, então, como sendo um ponto A, que é conhecido da reta, mais T vezes o vetor diretor da reta. Então, essa aqui é o que nós vamos chamar de equação vetorial da reta, tá? Então, eu peço que vocês anotem essa expressão aqui, nós vamos utilizá-la daqui a pouco para resolver alguns exemplos. Então, como eu estava falando para vocês, essa equação P igual a TV é a equação vetorial da reta. Então, eu vou imaginar, vou supor que o meu ponto P da reta, ele tem componente x, y, z quaisquer, que eu não conheço. O meu ponto A, ele é dado inicialmente, então ele tem parâmetros x1, y1, z1. E o meu vetor V, que é o diretor da reta, eu vou fixá-lo como sendo A, B e C. Então, A, B e C vai ser sempre as componentes do nosso vetor diretor. Então, reescrevendo essa equação P igual a A mais T vezes V, substituo então o P por x, y, z, o ponto A por x1, y1, z1, mais T vezes o vetor V, que é o A, B, C. Então, essa aqui é a nossa equação vetorial. Observe que ela tem esse nome porque ela é dada por vetores, certo? X, Y, Z é o vetor, X1, Y, Z1 é outro vetor. Na verdade, um ponto, mas se você pensar a partir da origem, ele é um vetor. Mais T, o vetor diretor dessa reta, tá bom? E aí, então, as equações vetoriais das retas podem ser representadas por essa forma, tá? Então, é sempre importante conhecer um ponto A dessa reta e o seu vetor diretor
para que você caracterize um ponto P qualquer, então, dessa reta, através dessa equação, tá bom? Então, ó, deixem anotado aí a equação vetorial da reta, que passa pelo ponto A e tem vetor diretor A, B e C. Então, como eu comentei com vocês, o V, ABC, é o vetor diretor da reta e T é um parâmetro real qualquer que pode variar tanto de menos infinito até mais infinito para percorrer todos os pontos da reta. Então, na verdade, para cada valor de T, você vai ter um ponto diferente dessa reta. Tá? Então, por exemplo, vamos determinar a equação vetorial da reta, que passa pelo ponto A de componentes 3, 0 e menos 5, e tem a direção do vetor V, 2, 2 e menos 1. Bom, a gente acabou de ver que para representar a equação da reta, a gente precisa escrever um ponto P, x, y, z dessa reta, um ponto arbitrário qualquer, em função do A, do ponto A da reta que a gente já conhece, do seu diretor e ter um escalar real, ou seja, P é igual a A mais TV. Então, substituindo o ponto P por x, y, z, então x, y, z vai ser igual ao ponto A, que é 3, 0 e menos 5, mais t vezes o seu diretor, que é 2, 2 e menos 1. Tá? Então, essa aqui é a equação vetorial dessa reta R. Tá? Bom, a gente já aprendeu a fazer a multiplicação por escalar, então eu posso fazer essa multiplicação desse t aqui, vai ficar 2t e menos t nesse vetor aqui. Faço a soma com o primeiro vetor somando componente a componente, então vai ficar 3 mais 2t na primeira componente, 0 mais 2t, então 2t na segunda componente, e menos 5 menos t na segunda componente. Então, você pode representar essa equação vetorial ou por essa primeira expressão, ou já por essa expressão aqui já mais enxugada, já realizando essa multiplicação por escalar e essa soma, tá? E aí, como que eu faço para verificar, então, se um determinado ponto está ou não nessa reta? Né? Então, na verdade, você pode substituir aqui em x, y, z e resolver a equação em função de t. Aí você verifica se essa solução tiver uma solução única, é porque esse ponto está nessa reta. Da mesma forma, se você der um valor para t, você vai encontrar um ponto que está na reta. Então, vamos ver como isso pode ser feito, tá? Então, como que eu verifico se um ponto A de componente x1, y1, z1 qualquer pertence à reta R? Ele tem que satisfazer a equação dessa reta R. Ou seja, quando você substitui o ponto na equação da reta, ela deve ser válida. Então, vamos imaginar que o ponto A de componente 7, 4 e menos 7 esteja nessa reta. Será que essa é uma afirmação verdadeira? Então, para que ela seja verdadeira, ao substituir esse ponto, as componentes desse ponto, na equação da reta, lá em x, y, z, ela deve ser válida, né? Então, a gente tinha acabado de calcular que a nossa equação era x, y, z igual a 3 mais 2t, 2t e menos 5 menos t. Então, substituindo 7, 4 menos 7 em x, y, z, essa equação deve ser válida. A gente aprendeu lá atrás que para um vetor ser igual ao outro, as respectivas componentes devem ser coincidentes. Então, nesse caso, 7 deve ser igual a 3 mais 2t, 4 deve ser igual a 2t e menos 7, que é a última componente, deve ser igual a menos 5 menos t, a última componente do segundo vetor também. Ou seja, né, montando então essas três equações e resolvendo em t, né, a primeira nos dá que t é igual a 2, a segunda também que é t igual a 2 e a última também tem solução t igual a 2. Então, como a solução admite uma única solução, né, t igual a 2 satisfaz essas igualdades, então, de fato, esse ponto 7, 4 menos 7 é um ponto que pertence a essa reta, tá? Então, para verificar se um ponto pertence à sua reta, você deve verificar se esse ponto satisfaz a sua equação. Então, substitua as componentes desse ponto em x, y, z e verifique se o sistema resultante tem única solução. Se você encontrar um único valor para t, então, obviamente, esse ponto estará nessa reta, né? Então, a gente conclui que o ponto pertence sim, de fato, à reta. A nossa suposição inicial foi verdadeira, tá?
Da mesma forma, né, para cada valor de t eu tenho um ponto, né? Então, se eu fixar o ponto, por exemplo, em t igual a 2, substituindo agora aqui do outro lado da equação o t igual a 2, né? Então, aqui a gente vai ficar com 3 mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 2, que era 2t, e menos 5 menos 2, que fazendo os cálculos nos dá os pontos 7, 4 e menos 7. Voltamos no mesmo ponto quando t igual a 2, tá? Poderia ter dado t igual a 0, por exemplo, para t igual a 0 eu teria o ponto 3, 0 e menos 5, e assim por diante. Para cada t de menos infinito até mais infinito, você vai obter um ponto diferente. Então, variando de t de menos infinito a mais infinito, você percorre todos os pontos dessa reta, certo? Então, para t igual a 0, a gente tem o ponto 3, 0 e menos 5, como eu acabei de falar para vocês aqui, certo? Vamos passar agora para uma outra forma de escrever a equação que não é a equação vetorial. Nós vamos ver agora a equação paramétrica. A equação paramétrica, então, ela sai da expressão vetorial e vai para a expressão paramétrica. Então, vamos ver como isso pode ser feito. Então, vamos considerar ainda que a nossa reta R continua passando por um ponto fixo A, que eu vou chamar de x0, y0 e z0, e tem vetor diretor V igual a ABC. E vamos tomar um ponto genérico dessa reta, P, de componentes x, y, z. A gente viu ainda há pouco que P é igual a A mais T, V. Essa é a equação vetorial da nossa reta. Então, substituindo as componentes de P, as componentes de A e as componentes do vetor diretor, resulta essa equação aqui, que como eu mostrei para vocês ainda há pouco, após efetuar esse produto e essa soma de vetores, ela também pode ser escrita como sendo x, y, z igual a esse outro vetor aqui, que tem na primeira componente x0 mais A vezes t, y0 mais b vezes t na segunda componente, e z0 mais c vezes t na terceira componente. Mas a gente viu que para os vetores serem iguais, as respectivas componentes também devem ser iguais. Ou seja, a gente ganha que x é igual a x0 mais at, que é a primeira componente, e y, a segunda componente do primeiro vetor, deve ser igual a y0 mais bt, que é a segunda componente do segundo vetor. E a terceira componente do primeiro vetor, que é z, deve ser igual a z0 mais c vezes t, que é a terceira componente do segundo vetor. Ou seja, ao invés de escrever essa expressão nessa forma vetorial, nós podemos escrevê-la na forma de um sistema linear em que x é igual a x0 mais at, y é y0 mais bt e z é z0 mais ct. Tá? Então, aqui não é mais na expressão envolvendo vetores, né? A gente tem equações numéricas aqui envolvendo os parâmetros dados. Então, por isso, essa equação, ao invés de ser chamada de equação vetorial, é chamada de equação paramétrica de uma reta que passa pelo ponto A de componente x0, y0, z0 e tem vetor diretor A, B, C, né? Ou seja, esse conjunto de equações aqui, então, define o conjunto de equações paramétricas da nossa reta, que passa pelo ponto A, destacado aqui em vermelho, x0, y0, z0, e tem vetor diretor V, A, B, C. Então, observem que essa equação paramétrica sempre vai ter essa cara. X, y, z do lado esquerdo, as variáveis dependentes, elas dependem do ponto x0, y0, z0, que é o ponto A dado, dependem do vetor diretor, e t é um parâmetro real, que pode ir de menos infinito até mais infinito. Então, observe que como você já conhece o ponto A e você já conhece o vetor diretor V, para cada valor de t que você fixa, você conhece o valor de x, y, z. Então, você vai caminhando na sua reta, percorrendo seus infinitos pontos, à medida que varia t de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, vejamos um exemplo. Então, vamos apresentar as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A de componentes 3, menos 1 e 2, e é paralela ao vetor V, de componentes menos 3, menos 2 e 1.
Bom, é só substituir nessa equação paramétrica que a gente acabou de ver. Ou seja, né, substituindo o x0, y0, z0 por 3, menos 1 e 2, e o v, ABC, por menos 3, menos 2 e 1 nessa equação, obtemos então a equação resultante, que a nossa reta R, nas suas equações paramétricas, é dada por x igual a 3 menos 3t, y igual a menos 1 menos 2t, e z igual a 2 mais 1t. Então, observem que aqui primeiro aparece o A, 3 menos 1 e 2, 3 menos 1 e 2, e depois o V, menos 3, menos 2 e 1, tudo isso vezes t. Tá? Então, bem fácil de ser representado, mas é importante lembrar dessa representação. Então, repetindo, x, y, z, um ponto da reta, o vetor diretor, vezes o t, t variando de menos infinito até mais infinito, ou simplesmente t pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Bom, então continuando aqui, considerando esse nosso segundo exemplo, eu quero obter um ponto que pertence a essa reta t, né? Então, como eu comentei para vocês no outro exemplo, para que a gente descubra um ponto dessa reta, basta dar um valor para t. Então, por exemplo, se eu substituir por t, o t igual a 1 na nossa equação, né? Então, aqui em t igual a 1, e efetuando esses cálculos aqui, a gente tem que x é 0, y igual a menos 3 e z igual a 3. Ou seja, o ponto 0, menos 3 e 3 é um ponto que pertence a essa reta. Tá? Agora, se você já conhece um ponto e quer verificar se esse ponto pertence a essa reta, então você substitui esse ponto nessa equação paramétrica e verifica se ela é válida, tá? Então, por exemplo, será que o ponto de componente 0, 3, 4 está nessa reta que acabamos de escrever a equação? Eu vou copiar a equação da reta aqui. Essa foi a nossa equação. Eu vou colocar ela aqui no cantinho, só para a gente estar utilizando. Certo? Opa, ela ficou animada. Deixa eu tirar a animação dela aqui. Assim, pronto. E já vou colocar uma animação nesse negócio aqui também, porque ele tá me atrapalhando. Mas beleza, vamos lá, né? Então, para verificar qual é o ponto que tem componentes t igual a 1, basta substituir o t igual a 1 nessa equação e realizar os cálculos. Realizando os cálculos, vimos que o ponto P é o ponto 0, menos 3 e 3 para t igual a 1. E para a gente saber se o ponto Q de componentes 0, 3 e 4 pertence a essa reta, basta a gente verificar, então, se existe solução para t na equação dessa reta ao substituir x, y, z por 0, 3 e 4. Né? Então, substituindo x, y, z por 0, 3 e 4, se houver solução, deverá satisfazer essas três equações. Mas a gente observa que a primeira equação nos dá t igual a 1, a segunda nos dá t igual a menos 2, e a terceira equação nos dá t igual a 2. Ou seja, a gente conclui então que não existe um único valor de t que satisfaça ao mesmo tempo as três equações, ou seja, esse sistema linear não admite solução. Portanto, a gente conclui que esse ponto Q de componentes 0, 3 e 4 não pertence à equação que passa pelo ponto 3, menos 1 e 2 e tem vetor diretor menos 3, menos 2 e 1, dado por essa equação, por esse conjunto de equações paramétricas, tá bom? Então, da mesma forma que a gente utilizou na equação vetorial, a gente pode utilizar na equação paramétrica. Então, dado um valor de t, você encontra um ponto da reta. Dado o ponto, para verificar se esse ponto está na reta, você resolve em t. Se a solução é única, você conclui que o ponto pertence à reta. Se a solução não é única, então você conclui que o ponto não está na reta, independente se você utiliza a equação paramétrica ou a equação vetorial, tá bom? O conceito é o mesmo. Bom, nos dois exemplos anteriores, tanto para a equação vetorial quanto para a equação paramétrica,
nós aprendemos como representar a equação dessa reta quando a gente conhecia um ponto e o seu vetor diretor. Vamos mudar um pouquinho a situação agora e vamos imaginar que a gente tenha dois pontos dessa reta, tá? Então, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B. Tá? Então, para representar a equação dessa reta, observem que se você tem dois pontos dessa reta, na verdade você também pode construir um vetor que passa por essa reta, que é o segmento que vai de A até B, que eu destaquei aqui em verde, certo? Então, quando são dados dois pontos da reta, o vetor diretor da reta não foi dado explicitamente, mas ele é dado implicitamente e você pode determiná-lo fazendo V, então, o segmento AB, ou seja, V é AB, ponto final menos inicial. Se o ponto B tem componente x2, y2 e o ponto A tem componente x1, y1, z1, então o nosso vetor diretor nesse caso vai ser dado por x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. E aí a gente também pode representar a equação tanto na forma vetorial quanto na forma paramétrica, só que lembrando agora que o nosso vetor V não foi dado ainda, mas ele pode ser calculado através dos dois pontos A e B que foram dados dessa sua reta, tá? Então, para fazer um exemplo, vamos considerar que agora a gente conheça, então, o ponto A de componentes 1, menos 2 e menos 3, e o ponto B de componentes 3, 1 e menos 4 dessa reta. Então, vamos escrever as equações, tanto as vetoriais quanto as paramétricas dessa reta. Bom, como não foi dado o vetor diretor, então a gente precisa primeiro calcular o seu vetor diretor. Então, o que a gente vai fazer? O vetor diretor vai ser o do segmento AB, certo? Então, o nosso vetor diretor V vai ser o segmento AB, que vai ser, então, ponto final menos inicial. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2, 1 menos 2, então vai ficar 1 mais 2, que é 3, e menos 4 menos 3, que vai dar menos 1. Pronto, agora a gente já tem o vetor diretor e agora a gente volta aos casos anteriores. Então, agora basta substituir na equação vetorial. Portanto, a equação vetorial você coloca o ponto mais t vezes o vetor diretor. Vetor diretor a gente acabou de calcular aqui, né? Eu vou chamar atenção aqui, olha, porque como você tem dois pontos da reta, na verdade você tem o ponto A e tem o ponto B. Aqui na equação vetorial, você precisa utilizar um ponto. Ele não falou qual ponto você vai utilizar. Então, você pode escolher ou o ponto A ou o ponto B. Não precisa escrever as duas, tá bom? Escolhe qual é o ponto que você vai considerar. Então, ou você pode escrever que x, y, z é dado em função do ponto A, 1 menos 2 menos 3, mais t, o vetor diretor nesse caso é o mesmo, ou pelo ponto B, x, y, z igual a 3, 1 menos 4, vezes t, o vetor diretor, que nesse caso também continua o mesmo, tá? Então, a partir daqui, a partir dessa equação aqui, você já pode escrever, então, já fazendo esse produto e essa soma, que é o XYZ, então, x igual a 3 mais 2t, o y é 1 mais 3t e o z é menos 4 menos t, né? Ou já substitui diretamente, lembrando que XYZ é o ponto mais o vetor diretor vezes o t, né? Aqui eu considerei o ponto A, olha, observem que eu peguei 1, menos 2 e menos 3, mas eu também poderia ter pegado o ponto B, que é 3, 1 e menos 4. E o vetor diretor aqui nesse caso continua o mesmo, não se altera, tá bom? Então, olha, quando já é dado o vetor diretor, você já pode partir direto para a equação ou vetorial ou equação paramétrica. Quando são dados dois pontos, primeiro você calcula o vetor diretor e aí então você continua fazendo o que o exercício pede. Nesse caso, ele queria tanto a equação vetorial quanto as paramétricas. Por isso que a gente acabou fazendo a vetorial e também as paramétricas. E aí escolhe qual o ponto da reta que você vai considerar, ou o A ou o B. Não precisa fazer para os dois. Aqui eu fiz os dois só para vocês observarem, né, que é possível fazer essa escolha. Bom, então agora que a gente já aprendeu a equação vetorial, as equações simétricas, nós vamos passar
Desculpa, vocês aprenderam as equações vetoriais e as equações paramétricas. Agora nós vamos passar para o que chamamos de equações simétricas. O que vem a ser as equações simétricas? Vocês vão observar que ela vai considerar uma simetria, uma proporção. Então vamos lá. Vamos admitir ainda que a nossa reta ainda continua passando pelo ponto A, de componente x0, y0 e z0, e ela tenha o vetor diretor ABC. Eu vou tomar ela aqui na forma paramétrica, porque a partir da paramétrica fica mais fácil escrever a simétrica. Mas depois vocês vão observar que vocês podem ir direto para ela também, sem precisar escrever a simétrica, tá bom? Como eu vou fazer uma divisão aqui, eu vou dividir por A, por B e por C, eu quero que o A e o B e o C sejam não nulos. Então, eu vou supor que A vezes B vezes C é diferente de zero, ou seja, A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero. Então, para o caso geral, eu estou supondo que o vetor diretor tem todas as suas componentes não nulas. Para os casos em que elas se anulam, a gente observa depois as adaptações que a gente pode escrever, tá bom? Então, observem que se você isolar aqui, ó, né, nessa equação paramétrica, vamos passar o x0 menos x0 do outro lado. Então, vai ficar x menos x0 igual a vezes t. Mesma coisa aqui, y menos y0 igual a b vezes t, e z menos z0 igual c vezes t. Tá? Então, passa o ponto para o outro lado. E aí, você, como A é diferente de zero, o B é diferente de zero e o C é diferente de zero, então eu vou dividir a primeira equação por A, a segunda equação por B e a terceira equação por C, tá? Então, observem que esse conjunto de equações eu obtive a partir desse aqui, passando o x0 por menos x0 do outro lado, o y0 menos y0 do outro lado e o z0 menos z0 do outro lado. Né? Então, vai ficar x menos x0 igual a vezes t, passo o a dividindo. Y menos y0 igual a b vezes t, eu passo o b dividindo. E z menos z0 igual a c vezes t, eu passo o c dividindo. Então, eu só posso fazer essa divisão se a é diferente de zero, se b é diferente de zero e se z é diferente de zero. Bom, mas o t tem que ser o mesmo para que o sistema tenha a única solução, né? Para um ponto pertencer à reta, o t deve ser unicamente determinado. Então, levando isso em consideração, o que a gente vai fazer é o seguinte, já que t é o mesmo, então eu posso escrever em que essas três proporções aqui, elas são coincidentes, ou seja, x menos x0 igual sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C, que é igual ao próprio t. Não vou colocar o parâmetro t aqui, porque ele aqui não me interessa, tá? Então, a partir disso aqui, a gente escreveu a equação, comparou com t e chegamos nessa equação que eu destaquei aqui em vermelho. Se você prestar atenção para a forma da representação dessa equação aqui, o que a gente tem? Então, a gente tem x menos x0 em cima, y menos y0, z menos z0, tudo isso dividido por A, B e C. Só posso fazer isso quando A é diferente de zero, o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Então, observem que o vetor diretor da minha reta ABC, ele aparece aqui embaixo dividindo. E o meu ponto que eu conheço da reta, x0, y0, z0, ele aparece aqui embaixo sendo subtraído em x, y e z. Então, quando você tem o ponto x0, y0 e z0, que é o seu ponto A da reta, e tem o seu vetor diretor ABC, para escrever as equações simétricas, basta fazer x menos x0 dividido por A igual a y menos y0 por B e z menos z0 por C. Tá? Então, observe que o ponto é em cima subtraindo e o vetor diretor é embaixo dividindo. Tá? Então, essas são as equações simétricas, certo? Com o vetor diretor ABC e que passa pelo ponto x0 e y0. Vamos para um exemplo? Então tá, vamos fazer um exemplo. Apresentar agora as equações simétricas da reta R que passa pelo ponto A, 2, 1, menos 3 e B, 4, 0 e menos 2.
tá? Então, agora, a gente já sabe que a nossa equação é x menos x0 por A, y menos y0 por B e z menos z0 por C. Então, a gente vai substituir aí aqui o ponto A, então o x0 é 2, o y0 é 1 e o z0 é menos 3. O A é 4, o B é 0 e... Não, eu não tenho B, eu não tenho V. Não dei, ó, eu só dei 2 pontos, olha, já quase cometi um erro aqui. Na verdade, eu dei os 2 pontos da reta. Se eu dei os 2 pontos da reta, o que a gente precisa calcular primeiro? O vetor diretor, tá? Então, como que eu calculo o vetor diretor? Fazendo o vetor AB, tá? Então, aqui vai ser 4 menos 2, que é 2, 0 menos 1, e menos 2, menos 3, menos 1. É o exemplo que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Então, eu já vou fazer essa conta aqui, olha. 4 menos 2, 0 menos 1, e menos 2, menos 3. Professora, eu posso fazer separado e colocar só a resposta aqui? Claro, né? A gente já tem esse resultado do exemplo anterior, você já poderia colocar direto aqui embaixo, que é o vetor diretor 2, menos 1 e 1. E aqui a gente substituiu com o ponto A. Eu escolhi o ponto A, 2, 1 e menos 3. Professora, eu posso fazer com o ponto B? Claro, da mesma forma que a gente no exemplo anterior utilizou o A ou o B, aqui também você pode usar o A ou o B. Tá? Então, aqui eu primeiro usei o A, depois eu usei com o B, 4, 0 e 2. Observe que aqui ficou y menos 0, então apareceu só o y aqui na componente do meio, não tem problema, tá? Professora, e se tiver um 0? Se tiver um 0 aqui na divisão? Então, nesse caso, quando tiver um 0 na componente do vetor diretor, você não pode colocar a divisão por 0. Então, o que a gente faz aqui é omite a última expressão, ou aquela expressão em que houve a divisão por 0, e fixa aquele z variando livremente, ou o ponto que foi dado, varia ele como um ponto que foi dado ali, tá? Na verdade, a gente vai fixar ele como um ponto dado. Depois a gente vai ver algum exemplo nesse sentido, tá bom? Agora vamos ver um caso, em que, como que eu verifico que 3 pontos eles estão em linha reta, né? Então, para verificar se 3 pontos estão na mesma reta, então você pode verificar que o vetor que vai do primeiro até o segundo ou do primeiro até o terceiro, eles são colineares. Então, observem que A1, A2 e A1, A3, eles são colineares ou paralelos nesse caso. Então, a gente pode testar através da condição de paralelismo de vetores, tá? Ou seja, A1, A2 é igual a M, A1, A3. E aí a gente pode escrever dessa forma aqui, x2 menos x1, fazendo ponto final menos inicial, igual a m a1 a3, a gente fazendo ponto final inicial aqui também, vale a igualdade das 3 componentes e já escrevendo eu posso fazer isso daqui, tá? Então a gente verifica, na verdade, a condição de paralelismo. Se você observar aqui, ó, isso aqui vai dar o vetor diretor, né? Por que eu coloquei essa observação? Se você fizer o A1, A3 ou A1, A2, eles são, na verdade, vetores diretores da reta, tá? Então, na verdade, essa daqui é praticamente a equação simétrica que a gente acabou de ver, só que substituindo o ponto na equação que a gente acabou de ver, tá? Então, eu já estou substituindo aqui o A1, o A2, por exemplo, o A1 na própria equação simétrica, tá bom? E agora vamos verificar, então, se esses 3 pontos, o A1, A2 e A3, dados por essas componentes, eles estão ou não em linha reta. Então, aplicando esse raciocínio que a gente acabou de desenvolver, a gente precisa verificar, então, se A1, A2 é paralelo a A1, A3. Então, eu vou fazer A1 menos A2, ou A2 menos A1, e A3 menos A1, tá? Então, vou comparar o ponto 2 com o ponto 1 em cima e o ponto 3 com o ponto 1 embaixo. Então, substituindo essas expressões aqui, então, vou fazer menos 1, menos 5, menos 4, menos 2 e menos 3, menos 6 em cima. E embaixo vou fazer 7 menos 5, 4 menos 2 e menos 7 menos 6 mais 6. Se isso aqui for válido, e de fato foi, né? Aqui resultou em menos 6, 2, menos 6, 2 e 3 menos 1, que tudo vai dar menos 3 nas 3 proporções. Então, de fato, esses três pontos aqui estão na mesma reta, eles estão colineares, certo?
Então, pertencem, eles estão em linha reta. Agora, a gente vai ver a equação reduzida. Vamos considerar a partir das equações simétricas que a gente viu, que é x menos o ponto pelo vetor diretor, y menos o ponto pelo vetor diretor, e z menos o ponto ali, o componente do vetor diretor, né? Como essa equação aqui, ela tem três incógnitas, que é x, y e z, a gente pode resolver essas equações ou em função de x, ou em função de y, ou em função de z. Então, a gente pode eleger uma variável independente e as outras duas vão depender dessa variável, certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher que eu vou isolar x para ser a variável independente e vou isolar o y em função de x e z em função de x. Então, basicamente, eu estou comparando assim, ó, a segunda proporção com a primeira e a terceira proporção com a primeira. Então, é isso que a gente faz. A gente fixa 1 e compara as outras duas com aquela que a gente fixou. Estou fixando em x aqui, tá? Então, eu posso escrever essa relação e isolo o y em função do que sobrar aqui. Ou seja, né, então, fazendo a multiplicação em cruz aqui, então vai ficar b sobre a x menos x1 igual a y menos y1. Posso passar o y1 aqui, somando para o outro lado. Então, o y é igual a y1 mais b sobre a x menos x1. Faço a mesma coisa agora com a primeira e a última, né? Antes de fazer com a última, eu vou trabalhar um pouquinho mais essa expressão aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer essa distributiva, certo? Então, vou fazer aqui b sobre ax menos b sobre ax1. E observem que, como o ponto A é dado, então eu conheço x1, eu conheço y1 e conheço z1. Então, essa expressão que eu destaquei aqui em vermelho, nessa expressão já trabalhada, é um número que eu consigo calcular, porque eu conheço o x1, conheço o y1 e também conheço o diretor, o b e o a. Então, isso aqui vai se transformar em um número. Esse carinha aqui que eu pintei em lilás, o b sobre a, também conheço, isso aqui é um número. Então, eu posso escrever essa equação aqui, y igual a uma constante m, onde m é b sobre a, mais uma constante n, onde n é y1 menos b sobre a x1. Essa equação aqui não é aquela equação que vocês já estão acostumados para calcular lá no R2, a equação da reta, ou seja, a função afim, né? F de x igual a x mais b. Nesse caso aqui, mx mais n eu escrevi, certo? Então, y de x é igual a m vezes x mais n. M é o que a gente chama de inclinação da reta e n é a constante que intercepta ali quando o x é igual a zero. Então, eu intercepto no eixo y, certo? Agora sim, isolando a variável z, então nessa mesma relação aqui, agora eu vou comparar a primeira com a última. Fazendo o mesmo desenvolvimento que eu fiz aqui, comparando a primeira com a última, eu vou isolar agora o z em função de x, tá? Então, eu escrevo a primeira igual à última, eu isolo z em função de x, faço a distributiva, observo que essa expressão aqui em vermelho também é um número que eu consigo calcular, porque eu conheço A, conheço C, o x1 e o z1, e o c sobre A também é um outro número que, nesse caso aqui, eu vou chamar de P, o c sobre A, e essa parte em vermelho eu vou chamar toda de Q. Então, eu também consigo escrever que z é igual a px mais q, onde p é c sobre a, que é a inclinação da reta, e o q é essa expressão aqui, tá? Então, agora, juntando as duas equações, né, porque a gente tinha três relações de igualdade em uma proporção, comparamos a primeira com a segunda e comparamos a primeira com a terceira. Então, obtivemos essas duas equações aqui. Quando a gente isolou o y em função de x, usando a primeira com a segunda, e quando a gente isolou o z em função de x, comparando a primeira com a terceira. Então, esse conjunto aqui é o que chamamos de equações reduzidas da reta, tá? Então, a gente viu primeiro a equação vetorial, depois a gente viu a equação paramétrica, depois a gente viu a equação simétrica.
E a partir da simétrica, trabalhando um pouquinho, a gente chegou nas equações reduzidas. Então, na verdade, vocês têm 4 formas diferentes de estarem representando a mesma reta quando você conhece algumas informações dessa reta. Essas informações podem ser 2 pontos, ou pelo menos um ponto, e o seu vetor diretor, tá bom? Então, você sempre precisa da direção e de um ponto. Se você não tem direção, mas tem 2 pontos, trabalhando esses 2 vetores, fazendo o ponto final menos inicial, você também conhece o diretor, tá? Então, a partir do ponto e do vetor diretor, você pode escrever da forma vetorial, da forma paramétrica, da forma simétrica ou da forma reduzida, tá? Que foi esse último caso que a gente observou aqui. E aqui, essas equações aqui são aquelas que vocês estavam familiarizados lá para fazer o gráfico de equações da reta no plano XY. Quando você utiliza o x, o y em função de x e o z em função de x, você está fazendo essa reta no R3, tá? Então, isso daqui vai te dar aquela reta já representada no espaço em 3 componentes, x, y e z. Se você considerar só no plano XY, então você tem aquele caso particular que você já estava acostumado, né? Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos utilizando o GeoGebra para vocês observarem, então, que essas equações reduzidas aqui são de fáceis interpretações quando você tem no plano XY, né? Então, aqui, por exemplo, ó, né, considerando y igual a mx mais n, se a gente tiver uma inclinação m positiva e um n positivo, então a gente tem uma reta dessa forma aqui, né? Então, a gente tem ela com uma inclinação positiva ou com uma inclinação negativa, né? Nesse caso, o n pode ser positivo ou negativo. Quando o n é positivo, você sobe, você está transladando a sua retinha para cima com relação à origem. E quando ele é negativo, você translada a sua retinha para baixo com relação à origem, certo? Então, aqui, se o n é 0, então ela passa na origem, certo? Quando o n é 0, ela passa na origem. Se é positivo, você sobe no eixo y. E se é negativo, você desce no eixo x, tá? Brinquem depois lá no site do GeoGebra ou baixem no computador de vocês o GeoGebra se vocês ainda não baixaram, geogebra.org, e vocês podem estar fazendo esses gráficos para vocês se familiarizarem com essas representações. Lá ele também consegue fazer a representação na forma paramétrica, na forma simétrica, e na forma vetorial, tá? Então, se você tiver dificuldade de enxergar essas equações, essas retas no plano XY ou até mesmo no R3, brinquem lá no GeoGebra para fazer essas representações, tá bom? Né? Aqui, quando o n é igual a 0, como eu comentei com vocês, se o n é igual a 0, ela passa na origem, tá? Então, quando você coloca um n positivo, você sobe, quando você coloca um n negativo, você desce. E o m que dá a inclinação, ela tem uma inclinação positiva ou ela tem uma inclinação negativa. A inclinação pode ser feita aqui pela variação do eixo y dividido pela variação do eixo x, tá? Como vocês podem se lembrar. Nesse exemplo 6, já estamos quase finalizando, eu quero que vocês estabeleçam as equações reduzidas da reta que passa por esses 2 pontos. Tá? Então, aqui a gente não tem o vetor diretor, então a gente precisa calcular também o vetor diretor, certo? Então, o vetor diretor, a gente vai fazer o segmento A1, A2, portanto, o nosso vetor diretor V vai ser o ponto, vai ser o vetor 2, menos 1 e 1, fazendo 4 menos 2, que é 2, 0 menos 1, que é menos 1, e menos 2 igual a menos 3, que vai dar mais 1. É um exemplo que a gente já está calculando, tá? Já tínhamos calculado esse vetor V antes. Então, para colocar isso aqui na forma reduzida, eu prefiro a partir da simétrica, tá? Então, a partir da simétrica fica mais fácil vocês chegarem na reduzida, tá? Depois dá para fazer direto também, mas eu entendo que os alunos apresentam um pouquinho mais de dificuldade
para fazer ela de forma direta. Então, o conselho que eu dou é: escrevam a simétrica, vocês já tinham essa equação do exemplo anterior, e a partir dessa, fixa a primeira com a última, isola o z em função de x, e a primeira com a segunda, isola o y em função de x. Eu acho mais fácil, tá? Então, comparando a primeira com a segunda, isolando o y, a gente tem que o y é menos meio x mais 2. Já trabalhando aqui, multiplicando em cruz e isolando o y. Da mesma forma, trabalhando a primeira com a última, multiplicando em cruz aqui, fazendo a distributiva e isolando z em função de x, a gente tem que y é menos meio x mais 2 e z é meio x menos 4, tá bom? Então, eu acho mais fácil fazer assim diretamente, tá? Mas também tem outro jeito de fazer, tá? Então, ó, observem o seguinte: nas equações reduzidas, nós fizemos a variável x independente porque a gente fixou a primeira proporção para isolar as demais. Então, ela ficou dessa forma: y depende de x e z depende de x. Mas se a gente tivesse fixado a segunda proporção, isolado o x e o z em função de y, ela teria essa cara. E se a gente tivesse fixado a terceira proporção na equação simétrica e isolado o y e z, o x e o y em função de z, ela teria essa cara, tá? Para não ficar fazendo muita mistureira, eu prefiro trabalhar com ela toda sempre em função de x, mas em alguns casos ela pode aparecer assim também, tá? Então fica aí a interpretação de vocês. Então, escreva sempre a simétrica e a partir da simétrica fixa uma variável para você isolar as outras duas em função daquela, ou em x, ou em y, ou em z. Lembra que eu comentei com vocês que vocês podem calcular diretamente a partir das informações do ponto e do vetor diretor para reduzida, sem passar pela simétrica? Só que eu acho mais complicado. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem que a nossa equação em função de x é y é mx mais n e z igual a px mais q. Trabalhando essa equação aqui, y menos n é igual a mx e z menos p é px, certo? Isolando aqui. Ou seja, o x é igual a y menos n sobre m e também é z menos q sobre p, né? Eu isolei o mesmo x nas duas equações aqui, passando o m dividindo aqui e o p dividindo aqui. Obviamente que o m e o p precisam ser diferentes de zero para eu conseguir fazer essa divisão. Então, se eu comparar isso aqui é igual a isso aqui, já que é o mesmo x, então eu posso escrever essa relação aqui. Então, y menos m sobre m igual a x, que é igual a z menos q sobre p. Se você observar aqui, olha, x menos 0 dividido por 1, não é verdade? Eu posso escrever aqui, ó, x menos 0 dividido por 1... y menos n sobre m eu copio e z menos q eu copio. Então, observem que quando você completa essa equação aqui no x, a parte que falta, que é x menos 0 dividido por 1, não fiz nada, só escrevi diferente, ó, tá? Eu trouxe ela pro primeiro aqui, ó, pro primeiro lado. Então, observem que você tem aqui, ó, 0, menos n e menos q é um ponto da reta, tá? Então, a partir da reduzida, você consegue identificar que o ponto 0, menos n e menos q é um ponto que está na reta. E quem é o diretor da reta nesse caso? O diretor da reta é um m e p. Então, a partir das informações em que você conhece um ponto da reta e o vetor diretor da reta, você pode partir direto para a reduzida. Só que você precisa trabalhar um pouquinho isso, porque nem sempre o seu vetor diretor tem componente 1, tá? Então, o que você precisa fazer? Dado esse seu vetor diretor, você vai ter que dividir esse seu vetor diretor pela componente de x para poder transformar ela em 1, tá? Então, quando você faz isso, você está com o seu vetor diretor na sua forma padrão da equação reduzida, tá? E aí você consegue escrever aqui. Então, você vai identificar quem é o seu m e quem é o seu p, né? Eu dividi lá a componentinha em y
do vetor diretor pela componente de x e também a componente de z pela componente de x. Isso me dá o valor de m para completar aqui e o valor de p para completar aqui, tá? E o n e o q é o ponto lá, a informação do ponto que você já conhece. Então, o n é a componente y do ponto e o q é a componente em y do ponto, tá? Então, a gente consegue passar diretamente. Ou seja, um ponto A da reta é o ponto 0, n, q, e o vetor diretor é 1, m e q, né? Então, o que eu estava falando nesse exemplo aqui, ó, é que se o seu vetor diretor não tinha essa cara, vamos supor que o seu vetor diretor fosse aqui A, que é o que a gente estava acostumado a fazer, A, B e C, certo? C. Então, era isso aqui que você estava acostumado como seu vetor diretor, né? O seu vetor geral tem essa cara aqui. Quando você não tem o valor 1 aqui, porque nessa equação tem que ter o valor 1, ó. Quando você não tem, então o que você pode fazer é, se o A é diferente de 0, eu vou dividir todo mundo por A. Então, vou dividir isso por A, vou dividir isso por A, e vou dividir isso aqui por A também. Então, agora A dividido por A virou o 1 que eu queria, certo? Então, isso aqui virou o 1 que eu queria. Isso aqui virou o 1 que eu queria. Esse carinha aqui virou o meu M. E esse carinha aqui virou o meu Q. Meu P. Meu P. Certo? Então, quando você faz essa expressão aqui, ó, você já tem aqui o M, o P. E o N e o Q é o ponto que já é dado. O ponto que já é dado da sua reta pode ser jogado ali. Bom? Então, a gente finaliza aqui, pessoal. Tem um exemplo aqui, olha, que eu coloquei na forma reduzida, né? Então, vou fazer rapidinho esse exemplo e vou deixar alguns para vocês fazerem. Então, as equações reduzidas y igual a 2x menos 3 e z igual a menos 4x mais 5, por essa observação que a gente acabou de falar, eles passam pelo ponto 0, então o x é 0, o y é menos 3 e o z é 5, então 0, menos 3 e 5, e o vetor diretor vai ser 1, menos 2 e menos 4, tá? Então, a gente consegue extrair a partir dessas informações aqui, essas aqui. E aí, a partir disso daqui, se eu quiser escrever a simétrica, a reduzida ou as paramétricas, eu posso à vontade, tá bom? E o y é feito o x igual a 0 aqui, ó, tá? Fazendo o x igual a 0, a gente tem a componente do ponto ali, como a gente tinha observado, tá? E aqui agora eu deixo alguns exemplos, tá? Eles estão no final dos slides, tá? Então, no final dos slides ali, vocês vão fazer esses exemplos aqui. Esses exemplos são os que a gente vai trabalhar no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, vou encerrar, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.